capítulo é o Lucas 10, que é um número grande, o versículo é o 38. Puxa vida, então olha quanta coisa boa a gente já percebeu hoje, né? A Santa Ceia não é simplesmente uma cerimônia, não é só para vir, fazer um levantamento de como eu andei naquele mês, e examinar, e pedir perdão, e comer do pão e beber do sangue, né? Comer da carne e beber do sangue. Não, é um momento, é uma oportunidade que eu tenho de ter parte com Jesus. É uma intimidade bastante importante, que é necessária para a minha vida. É permitida através da unção do Espírito Santo. Amém? Amém. E quando eu entro nessa comunhão, quando eu tenho essa parte com Deus, o que acontece na minha vida tem muito mais efeito, é muito mais rápido, alcança, né? Vai muito mais longe do que o tempo que eu fiquei fora. Então, se você tem andado afastado, se você tem andado frio, se você tem andado indiferente, não olha para esse montão de dias assim, mas eu não. Para de olhar para lá. Tenha parte com Jesus hoje. Amém? Amém? E o efeito disso será maior do que todo o tempo em que você esteve longe. E em Lucas 10, do 38... Lucas 10, a partir do 38. Cadê o 10? As folhinhas colam uma na outra. Muita gente conhece esse texto. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximou-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Que parte Maria escolheu? Tá, mas ela escolheu Jesus fazendo o quê? Ouvindo a palavra. É dessa forma. Não existe outra forma de estabelecermos uma comunhão com Deus que não ouvindo a sua palavra. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É assim que nós temos essa comunhão com Deus. É assim que nós estamos tendo a boa parte. Um dia nos teus atos significa um dia em que eu esteja ligada à palavra de Deus, naquela área que eu necessito. Se a necessidade que eu tenho é conjugal, é familiar, eu devo procurar na Bíblia o que Deus fala acerca de família, o que Deus fala acerca de casamento, o que Deus fala acerca de filhos. E eu, no meu caso, o que Deus fala acerca de vó? Né? Já que vou ser vovó. Deus fala: as mulheres idosas ensinem as mais novas a amarem seus maridos e filhos. Vó não é mãe, vó é vó. Amém? Ela vai ensinar a amar, mas ela não vai ser a mãe do bebê, né? Então a Bíblia explica tudo. Cada vez que você entra em comunhão com a palavra, você tem parte com Deus. E Maria escolheu essa parte, a parte de ouvir, a parte de saber o que Deus fala a respeito. O que Deus fala a respeito da sua saúde? Que Jesus Cristo te dá saúde. Né? Ele fala o quê? Que Ele levou sobre si as nossas doenças. Não é propósito de Deus que a gente fique padecendo fisicamente. E como é que eu vou saber fazer, como é que eu vou saber o que fazer para tomar posse da cura, né? do poder de Deus que restaura, que ressuscita os mortos,
que chama a existência as coisas que não são, como se já fosse, quando eu ouvir a palavra de Deus. É essa palavra que vai produzir em mim o quê? Entendimento. Compreensão de como as coisas de Deus funcionam. Amém? E Maria escolheu isso. Agora, uma coisa que me chama a atenção, tanto na Marta quanto na Maria, as duas conheciam Jesus. Nós não estamos falando de pessoas ímpias aqui. Nós estamos falando de pessoas que tinham recebido Jesus em sua casa, em suas vidas. As duas conheciam Jesus. As duas tinham respeito a Ele. As duas reconheciam em Jesus algo importante. Tanto que as duas receberam Jesus em casa. Mas mesmo assim, uma escolhia as tarefas e a outra escolhia o quê? Ouvir. Quando a gente para ouvir, a gente executa as tarefas de uma forma melhor. Amém? A gente aprende a obedecer. A gente tem a sabedoria de Deus do que fazer, do que não fazer. A Bíblia fala que o sábio, ele consegue discernir o tempo, que é a hora de fazer as coisas, e o modo, né? Como falar, ter aquele jeitinho, né? Não é manipular pessoas, é saber falar com sabedoria. Tudo isso é produzido em nós através do quê? Da palavra. Quando nós damos atenção à palavra de Deus, nós criamos essa conexão com Deus, Ele fala no nosso coração, nós entendemos e aí passamos a ter parte com Deus. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E o que isso causa? Essa foi a pergunta primeiro, né? O que traz para a minha vida essa comunhão com Deus? Qual é o efeito, né, que isso traz na prática? Vamos a um outro trecho, também muito conhecido. Marcos, o Evangelho está pertinho, Mateus, Marcos. O capítulo é o 5. Vamos ver agora um exemplo real de tudo isso que nós falamos, amém? Amém. Marcos, o capítulo é o 5 e o versículo é do 24 em diante. Hoje eu vou tocar as vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar as vestes de Jesus. A voz ainda não correu, tá? Eu sei que... Todos acharam? Amém. Marcos é um número grande, 24, que é o versículo, é um número pequenininho. Vamos lá. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Todos estavam perto de Jesus. Nós não estamos falando de um lugar assim, que tinha gente ali que não sabia o que estava fazendo ali, né? Tinha uma grande multidão em volta de Jesus e essa grande multidão o apertava, né? Você já andou em lugar com multidão? Você não anda, você é empurrado? Eu vivi isso no metrô uma vez, eu fui cuspida no metrô uma vez, porque estava tão cheio que eu fui obrigada a descer naquela estação, porque o pessoal me levava, né? E aqui diz, e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Então ela estava há 12 anos em outra parte. Deu para entender? Com base no nosso Salmo 84, nós não acabamos de ver? Um dia nos teus atos vale mais que 1000 em outra parte. Essa mulher aqui estava 12 anos em outra parte. Ela estava gastando todo o seu dinheiro por causa de uma hemorragia que ela tinha. E além dessa doença trazer problemas financeiros, trazia para ela vergonha. Havia um costume da lei
que a mulher, quando tinha esse problema, né, de fluxo de sangue, ela não podia tocar nas coisas. Ela era considerada imunda. Já pensou, rapaz? 12 anos, né? Você com essa dificuldade, não poder ir ao julgado, não poder tocar nas coisas, porque senão, além de você ser considerada impura, você ia tornar as coisas impuras. Imagina você tornar a sua família impura, né? Não poder tocar. Era muito difícil o problema que ela tinha. Era um problema muito difícil que prendeu aquela mulher 12 anos em outra parte. Ela deve ter consultado tudo quanto é médico, ela deve ter ido em um monte de gente, um monte de curioso, um monte de palpiteiro, não é verdade? Se naquela época existisse Google, com certeza ela teria ido ao Google não sei quantas vezes e viajado ali por páginas e páginas para saber como resolver o problema dela. Ela tinha passado 12 anos em outra parte. Mas um dia com Deus vale mais que 1000, não é? Não foi o que a gente leu? Então, o que diz aqui? Ouvindo falar de Jesus, olha a palavra de Deus aí, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A palavra que ela ouviu acerca de Jesus trouxe para ela um entendimento. E bastava isso. Ó, até deu arrepio aqui no braço. Bastava isso. Porque ela passou 12 anos em outra parte. Mas a gente não leu que um dia com Deus vale mais que 1000? Ela ouviu de Jesus. Ela ouviu. Aquilo criou nela uma conexão entre ela e Deus. Entre ela e a vontade de Deus. E ela creu. Se eu tão somente tocar, eu sararei. Não era uma coisa simples que ela queria fazer, porque tinha uma multidão, lembra? Tinha uma multidão apertando Jesus, premendo Jesus. Imagina eu lá dentro do metrô, lá na Praça da Sé, quase sendo cuspida para fora do vagão, pensar assim: tenho que ir até o maquinista. E eu colocar assim: não, eu tenho que ir até lá. É muito esforço, não é não? Para alguém que está doente, não é verdade? A gente não põe na prática, né? O que tá, a gente precisa trazer isso assim, que fica mais fácil de entender a Bíblia. E ela colocou aquele propósito: não, eu entendi que se eu tocar nele eu vou ser curada, então lá vou eu. E ela foi, né? No meio da multidão, e ela tocou em Jesus. E o que aconteceu? Porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo o que aconteceu? Lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Um dia com Deus vale mais que 1000 dias em qualquer outra parte. Ela passou 12 anos em outra parte, mas um dia, eu não estou falando de 24 horas, eu estou falando do momento em que ela entendeu. Ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei quantos dias ela levou para chegar até onde Jesus estava, e não sei quantas horas ela levou para chegar e tocar nele. Não estamos falando de relógio, nós estamos falando do tempo de Deus, que não atrasa, que não demora, que está ali a partir do momento que você crê em Jesus. Amém? Amém. Ele não cabe, né? Um dia com Deus vale mais que 1000. E ela tocou em Jesus, e o que aconteceu? Imediatamente o seu mal foi embora. Graças a Deus. E ficou só por isso? Jesus nos dá uma lição então. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Quando você tem parte com Jesus, vamos sempre fazer essa ida e volta, tá? Eu tenho parte com Jesus, eu como da sua carne, eu bebo do seu sangue, eu entendo o que ele fez na cruz, eu dou atenção à sua palavra. Essa atenção, esse momento estando na presença de Deus produz um resultado enorme na minha vida. Por quê? Porque faz
com que seja liberada virtude. Amém? Amém. Não é à toa que você vem numa Santa Ceia. Não é por ritual, não é por mero costume, mas é um momento em que você tem uma comunhão tão grande com Deus, que o entendimento da palavra abre para o seu coração, e a partir daí ele libera virtude, poder, uma habilidade, uma capacidade de realizar a obra que você necessita. E às vezes o que você necessita pode ser cura, pode ser resolver um problema familiar, sim, pode ser resolver um problema financeiro também, mas às vezes o que você precisa apenas no dia de hoje é voltar a ter comunhão. Tantas coisas lhe acusam, o acusador fala: mas você ficou 12 anos desviado, você ficou 12 anos em outra parte, você ficou 12 anos e tantos dias, e tantos meses, e tantas horas, agora não adianta mais. Não, adianta sim, porque Jesus, ele aproxima você de Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, e Ele quer fazer isso por você. Amém? Amém. E Ele libera para você o que? Virtude. Algo que pode produzir em você milagre. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: como me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Abriu o coração. Tá? Olha, eu andei 12 anos em outra parte. Tinha a menor ideia de quem era o Senhor, mas eu ouvi falar do Senhor e eu entendi que eu seria curada. Ela abriu o coração. E aí Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Um dia só. Eu diria que não foi nem um dia inteiro ali, naquele momento, né? Mas foi muito mais produtivo, alcançou um efeito muito maior do que os 12 anos que ela esteve em outra parte. Amém? Amém. E por quê? Porque naquela comunhão de Jesus saiu virtude. Quando você tem essa comunhão com Deus, quando você se coloca diante dele com entendimento da palavra, não é porque a pastora Inês falou, porque o pastor Wesley falou, porque o missionário falou, porque alguém falou, mas porque você entendeu, por meio da palavra dele, que aquilo que você precisa, ele tem para te dar, ele tem para te oferecer, e ele não só tem, ele quer te dar. Amém? Ele quer que você seja limpo, ele quer que você tenha saúde, ele quer que você seja próspero, ele quer que você e sua casa sirva a ele. Tudo isso está na Escritura Sagrada. Quando você entende isso e você toca em Jesus, né? Quando você entra nessa comunhão, você fala com ele, ele libera para você o quê? Virtude. Essa capacidade de realizar algo que é muito maior. Amém? Amém. Para terminarmos, vamos ao livro de Atos. O capítulo é o 1º e o versículo é o 8. Hoje é o dia de você receber virtude. Amém? Amém. Atos. O capítulo é o 1º e o versículo é o 8. Se eu conseguir desgrudar a página, não consegui. A mão está seca, né? E a pagininha gruda. Todos acharam? Falta só eu. Então, você veio na Santa Ceia, você comeu da carne, você comeu do sangue, você tem parte com Deus, você tem a vida de Jesus em você. Isso faz com que você chegue à presença dele. Um dia na presença dele vale mais que 1000 em qualquer outra parte,
porque você consegue que ali seja liberada a virtude, né? Esse poder que pertence a Deus e que Ele compartilha com a gente através de Jesus Cristo. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Então aqui diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. A gente não come a carne, nem bebe o sangue. Ninguém aqui é vampiro, né? Ou carnívoro. Nós participamos da ceia e participamos do corpo e do sangue de Cristo, que é representado pelo pão e pelo suco de uva, que quando apresentado a Deus é o corpo e o sangue do Senhor. E nós trazemos à lembrança aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, né? Fazer isso todas as vezes em memória de mim, é o que fala a Bíblia Sagrada. Quando nós trazemos à memória, trazemos aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. E isso traz um grande efeito sobre a nossa vida. Um dia, né? Vale mais que 1000 dias em qualquer outra parte, porque isso faz com que seja liberado virtude. Mas essa virtude não é só para nós, ela também precisa ser testemunhada, ela também precisa ser compartilhada através do anúncio do Evangelho. Amém? Deus, Ele quer que você seja, Ele quer que você seja testemunha viva. A Bíblia fala que Ele quer que você seja uma carta viva, que as pessoas olhem para você e possam ler em você o Evangelho. Que Evangelho as pessoas estão lendo quando olham para mim? Que Evangelho as pessoas estão lendo quando olham para você? São cuidados que nós temos que ter, né? E para eu poder ser essa testemunha, Jesus falou que eu precisaria receber quem? O Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para termos em nós essa virtude. Para poder usar o nome de Jesus e aquela situação se resolver. Seja